Olá, sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos. Hoje nós estamos aqui no estúdio, né, Mac? Reunidos. Tudo bem com você? Beleza. Estúdio do convênio FAPEMIG e Unimontes. Isso. Projeto Circuito de Conhecimentos. Agradecemos mais uma vez a Unimontes, né, pela parceria, pela oportunidade de usar o espaço. E hoje a gente vai falar de um tema importante que... Todo dia a gente fala de um tema importante, né? Ah, tá bom. Ele tá atrapalhando a introdução do âncora. Mas claro, todo dia é um tema importante. Hoje, mais do que nunca, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e interessante, que são as crises da República. A gente vai fazer um recorte aqui, né? Vamos falar de 85. Da nova República, né? De 85 a mais ou menos hoje em dia, né? A gente vai fazer uma análise aí desse período, essa longa conjuntura. Espero que dê tudo certo, né? A gente começa aqui nesse episódio, Mac, refletindo sobre o que é uma república. Você já podia logo trazer essa explicação, né? Você que é um professor de Brasil República, com certeza você deve saber, né? Eu não, você podia citar o moço aí, ó, um especialista nesse assunto, o que ele fala, aí eu fico liberado depois dessa citação para eu confessar que não sei. Pois é, o Mac tá falando do John Adams, que é um dos personagens políticos mais importantes aí da história dos Estados Unidos, chegou a ser presidente dos Estados Unidos, né? Sim. É um cientista político. E lá em 1807, já velho e aposentado, ele disse assim quando perguntaram para ele o que era uma república, abre aspas, nunca entendi o que é uma república e nenhum outro homem entendeu ou iria entender, pois uma república pode significar tudo, qualquer coisa ou nada. Pois é. Tá, eu gostei dessa parte que você, nenhum homem vai entender, nós estamos liberados para você cumprir a profecia, né? O que ele está dizendo é que o termo é muito polissêmico, né? Essa citação, aliás, é do Modesto Florenzano, né? Professor da USP, um texto sobre república e republicanismo. Agora, apesar dessa polissemia, como eu falava, inspirado no John Adams, é comum separar o termo em duas grandes definições, né? Uma mais simples, que é uma forma de governo, diferente, ou até poderíamos dizer oposta à forma monárquica, por exemplo. Aí fica perceptível, né, a definição, a diferença. A outra, e aí sim, entram as imprecisões de que falavam Adams, é pensar a república como uma ideologia, como um ideal de sociedade, de organização política. Entendi. É porque acho que essa polissemia tem a ver também com o fato de que em muitos momentos da história se utilizou o termo república mais para designar projetos políticos distintos. Se a gente pensa... E formas de governo também. Formas de governos distintos. Mas é nessa definição aí de regimes políticos, de organização da sociedade, ou mesmo visão de mundo, né? Aí é que realmente a imprecisão é mais verificável. Porque se a gente for pensar lá na antiguidade, Platão vem com a ideia de república, que era claramente uma crítica ao modelo da democracia ateniense. Depois você tem na modernidade uma faceta bem republicana em autores como Maquiavel, por exemplo. Quando se tem a Revolução Francesa no século XVIII, há ali também um projeto de república, claro, ali oposição à monarquia, né? Derrubar a monarquia e implementar um sistema que fosse laico, né? Menos centrado numa única figura, coisas desse tipo, né? É possível que nos tempos contemporâneos que a república enquanto forma de governo fica mais fácil de perceber, né? Como você dizia, em contraposição ao regime monárquico. No caso do Brasil, ela nasce justamente de um golpe contra a monarquia, né? A gente tem ali um movimento político que sai das entranhas do exército e ali se materializa um projeto que já vinha sendo debatido no Brasil desde a época do primeiro reinado, passando pelo período regencial, e nesse contexto aí do século XIX,
ela está muito próxima do que eram os grupos, né, liberais, os grupos políticos chamados de liberais naquela época, né? Também, né? Mas tem os positivistas. Que tinham um projeto. Que eram republicanos, né? E aí é preciso lembrar, desde 1870 já havia o Partido Republicano. Então tem essa dimensão golpista? Tem. Mas porque um projeto se sobressaiu, né? Mas o que eu queria dizer assim, não é a ideia de que foi um golpe, foi mesmo, não pode desaguar numa compreensão de que de uma hora para outra se proclamou a República. Claro, pois é, por isso que a gente diz que você tem ali toda uma luta, né? Havia uma mobilização. Projetos que estão sendo travados, né? Que tem uma dimensão de movimento, mas urbano, de classe média, não alcança a população de baixa renda, menos escolarizada. Aliás, nesse segmento, a monarquia tinha muito prestígio, né? A monarquia era muito mais popular do que os republicanos. Inclusive a princesa Isabel. Sim. Mas daí é um outro assunto, né? Para um outro dia. Pois é, então, pensando... Quem gostaria de ouvir isso era o Thiago, né? Que é monarquista, Thiago, né? Que é monarquista. Aproveitar que ele não está aqui, ó, Thiago, ó. Você não veio, vou entregar para todo mundo que você é monarquista, sem direito à defesa. Não, mas eu acho que lógico que é brincadeira. Ele é um cara republicano, na verdade. É republicano. E aí tem uma coisa interessante, né? Há quem diga que o Brasil nunca teve uma liderança, um estadista tão republicano quanto Dom Pedro II, que é uma ironia, né? Contraditório. Mas aí republicano no sentido que nós dizíamos no início, mais como um ideal, como uma ética política, uma autoimagem e prática também, né? Em alguma medida, de estadista, não enquanto forma de governo, porque aí evidentemente não tinha como ser, né? Ele era o imperador. Esse caráter aí teria algo a ver com o aspecto conciliatório, de tentar buscar mediações? Não, né? Não, a conciliação já é uma outra problemática, né? Você pode ter uma pessoa que é republicana, bastante republicana, e não conciliadora. E o contrário também, né? Você tem político com perfil conciliador, nada republicanos. Aí podemos citar centenas, né, na história do Brasil. Pois é, então pensando na história do Brasil, a gente vai fazer esse recorte para o processo de redemocratização. Então, nos anos 80, nós vamos ter o final da ditadura militar e inicia toda uma agitação social, porque afinal de contas tem muito tempo que os brasileiros não vão às urnas, né? E para presidente. Né? Para presidente, exatamente. Existe esse desejo, né? De poder voltar a escolher o representante máximo da República Brasileira, né? O que está acontecendo em 85? Então, antes disso, só para lembrar, assim, a ideia é a gente lembrar, né, que a República proclamada em 1889, ela sempre enfrentou muitas crises, né? E a ideia aqui é que a gente pegue nessa conjuntura da chamada Nova República, que teria começado. Ela começou, né, em 1985, ela passou de lá até hoje, né, por algumas crises. Especificamente, então, no início desse período, o que ocorre, em termos cronológicos objetivos, é a posse de José Sarney, sucedendo, né, o João Batista Figueiredo, em 1985 como presidente. Figueiredo, o último presidente militar. Mas o Sarney chega ao poder de maneira indireta, né, como vice de Tancredo Neves, foi eleito. A chapa, né, foi eleita pelo Congresso Nacional. Depois da doença de Tancredo, uma história bastante conhecida. Mas o importante pensar aqui, Chico, para além da cronologia e dos nomes, é a conjuntura, como você falava, de muita mobilização. Final dos anos 70 e início dos anos 80 é um período riquíssimo na história do Brasil, de avanço da organização política, de base, de crescimento dos movimentos sociais. Aliás, os anos 80 inteiros foram assim. Até aquela expressão, a década perdida, ela é contraditada por vários motivos, entre eles por esses dois. Porque foi uma década de grandes avanços na democratização, a consolidação da democracia e de experiência política, de movimento social muito rica. Então, perdida em que sentido? Seria, né, para muitas pessoas, perdida no sentido de que a economia não avançou muito, não ficou fazendo os chamados voos de galinha quando crescia e
em boa parte do tempo, sem crescimento. E além do trauma, da chaga, né, vamos dizer assim, da inflação. Então, é nessa conjuntura que o Sarney chega à presidência. Aliás, a própria posse do José Sarney, há muita controvérsia sobre a legalidade da posse dele. Por quê? Porque, embora ele tenha sido eleito pelo Congresso pelo Colégio Eleitoral, né, a eleição indireta, ele como vice de Tancredo, havia uma ambiguidade na legislação para aquela situação imprevista. O presidente mesmo morreu. E aí? Antes de tomar posse. E quem deveria assumir? Então, boa parte dos estudiosos, o pessoal da área do direito, diz, olha, na verdade, quem deveria assumir o poder era Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados. Não Sarney. Porque ele não tinha sido empossado. Ele ainda não era vice-presidente. Verdade. Mas isso não é uma coisa assim, líquida e certa na lei. Era possível interpretar também do outro jeito. E aí tem alguns bastidores, né? O Pedro Simon, senador do Rio Grande do Sul, é um das testemunhas oculares dos bastidores. Hein? E ele detalha essas coisas nas entrevistas dele. E aí algumas pessoas mais simpáticas ao Ulisses Guimarães dizem que o Ulisses teve um gesto de grandeza, dizer, não posso porque não há clima político para isso. E aí isso é bastante confirmado, né? Os militares fizeram a pressão grande para que fosse Sarney, porque o Sarney era a figura mais moderada, era da Arena, pró-ditadura. O Ulisses era do MDB. Exato. E era uma figura já bem mais marcada Sempre de oposição. Sempre foi crítico né? da ditadura. Né? Então a pressão dos militares é real. A controvérsia é como interpretar a concordância de Ulisses. Outros vão dizer, na verdade, Ulisses não tinha muito o que fazer. Né? Diante dessa pressão dos militares, não é que ele foi generoso, teve um gesto de grandeza. Não tinha mesmo. Outros diriam, ele foi frouxo, deveria ter enfrentado, né? E batido o pé, porque já havia um grande movimento social pró-redemocratização, ele poderia liderar uma resistência, um outro golpe teria sido dado, né? Se essa interpretação de que o direito é de Ulisses, um outro golpe foi dado ali. Eu tendo a pensar que é uma combinação de discernimento político de Ulisses, de que não tinha condições. Ele faz uma leitura ali do clima e fala... Ele viu como é que era limitada a tal abertura que os militares foram permitindo, né? Ou fazendo debaixo de pressão. Então ele lê bem a conjuntura, os limites daquele processo. E, somado a isso, ele tinha a expectativa de ganhar as eleições presidenciais quando elas ocorressem. Porque ele era o grande nome da oposição. Então, como de fato ele disputa a eleição em 1988, 89, né? Para presidente, e aí é uma grande surpresa o mau desempenho de Ulisses Guimarães. Mas lá em 85 ele não sabia que seria assim, porque no meio do caminho teve o governo Sarney, muito impopular. Nossa, daria um outro podcast a gente falar sobre esse... Eu falei tanto disso, né? Pra ser mais rápido. Não, esse processo aí do Ulisses, que sai como o grande nome nesse inicinho de reabertura e depois não emplaca na eleição de 89, né? Mas não é só ele, é toda uma geração. Porque o mesmo raciocínio vale para Brizola, só que Brizola teve uma votação bem mais expressiva do que a de Ulisses. A gente tratou um pouco sobre essa eleição aí no nosso episódio Eleições Paradigmáticas. Exato, lembra? Exatamente. Aliás, eu estava nessa semana lendo um texto de Darcy Ribeiro, tá no livro Testemunho. E aí ele está escrevendo isso logo depois dessas eleições, quando o Brizola ficou no primeiro turno, né? Quem foi para o segundo turno foi o Lula e Collor. E ele, 2 anos antes, Darcy Ribeiro, havia perdido a eleição no Rio de Janeiro para Moreira Franco, na sucessão de Brizola. E ele, Darcy, nunca se conformou com essa derrota. Então, nesse livro, ele fala que não consegue entender porque ele não ganhou a eleição no Rio e Brizola não foi para o segundo turno. É bem uma expressão disso que nós estamos dizendo. Essa expectativa que havia das pessoas ligadas a Brizola, de que ele teria um grande desempenho nas eleições presidenciais, e de Ulisses. O PMDB, primeiro foi MDB, depois PMDB. Era o maior partido do país. Para ter uma dimensão da força do PMDB,
nas eleições para governador em 86, por causa do efeito do plano cruzado, o PMDB elegeu 22 governadores. Só haviam 23 estados naquela época. Domínio absoluto. Total, quase total, né? Só no Sergipe o PFL venceu. Ou o PDS, não me lembro agora. Então, a expectativa era, o PMDB vai nadar de braçada. Mas não aconteceu. Aí, como você disse, é um outro episódio sobre isso. São vários fatores envolvidos. Eu lembro que você disse nesse episódio de uma questão... acho que é um grande tema que a sociedade está demandando e eleições dizem muito a respeito disso, né? É a ideia de Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo. Só que ele fala... mas ele já falou depois da experiência de ser presidente. É muito boa a hipótese dele, de que cada eleição presidencial, é lógico que ela tem vários temas envolvidos, mas há um grande tema. Uma espécie de catalisador da vontade da maioria das pessoas. E aí o país vai naquela direção. E ele falava isso da eleição dele, Fernando Henrique, em 94, quando a grande questão era enfrentar a inflação. E aí o Plano Real se colocou como um mecanismo eficaz, né, para enfrentar. E ele ganhou a eleição. E aí ele fala, em 98, quando ele ganha de novo, ele fala, qual era esse catalisador? Estabilidade, preciso continuar nesse caminho. Era ele que representava isso. Em 2002, 8 anos já de Plano Real, a inflação já era um problema só na memória. O grande tema nacional é preciso gerar emprego, melhorar as condições sociais. Lula encarnava essa mudança. E aí poderíamos multiplicando exemplos. Né? O problema é quando a gente fala isso, que o interlocutor fala assim, qual vai ser o grande tema da próxima eleição? Aí a galera esquece que a gente é historiador. Ninguém sabe, né? Não sabe. E essas coisas também são mais fáceis, ou menos difíceis de perceber depois que passa, né? Você tem uma distância do objeto, né? Mas, bom, já que a gente não pode prever o futuro, mas vamos fazer então a análise. Pode prever, mas a grande chance de dar uma cabeça na parede. Quebrar a cara. De 85 em diante, então, inicia essa nova fase da República. E muitos cientistas políticos, até alguns historiadores, Mac, entendem que o modelo da nova República ele vai passar por uma espécie de esgotamento. Seria isso? Você quer pontuar alguma coisa antes de chegar? Sim, mas acho que a gente pode falar de uma crise no meio do caminho, antes do esgotamento, que é a experiência desastrada de Fernando Collor. Sim. Que é eleito nessa eleição de 89, ele derrota Lula, muito pautado naquele aspecto da questão maniqueísta, né, de oposição entre o que Lula supostamente representaria ali na narrativa de Collor, né, o velho mundo, a questão da União Soviética, que estava em decadência, né, na perspectiva de Collor, e que Lula, né, representaria ali uma espécie de ameaça, né, desses valores do comunismo, e ele já vai se apresentar como o político que representa o novo, é o presidente esportista, também é jovem, é verdade que parece que muitas pessoas votaram nele porque ele era bonito, né? Milhões de pessoas, não é brincadeira. Ele também se apresenta como um cara que vai resolver os problemas da corrupção, né? O caçador de marajás. Exato. Então ele vai jogando com essas pautas e aí, nas urnas, é bem sucedido. O desastre vem no transcorrer do seu governo. O que aconteceu? Então, aí teria que, de novo, ter um outro episódio sobre isso, né? Mas, rapidamente... Esse aqui vai ser o episódio dos episódios possíveis. A promessa de novos episódios. Criou-se uma expectativa grande, claro, especialmente de quem votou nele, né? O Brasil ficou bem dividido. Me parece que a diferença foi 4 ou 5 milhões de votos. E aí tem aquele episódio do debate da Globo. Exato. Né, que é determinante também. Há controvérsias. Há quem diga que foi determinante, outros dizem que não, que na verdade ele já tinha construído uma vantagem, mas aí não dá para medir, né? Então havia uma expectativa, especialmente de quem votou nele. E o governo Collor foi breve, foi envolto em escândalos de corrupção, comparado com escândalos que viriam depois. Hoje se faz piada, porque fichinha, né? Eram coisas pequenas. Mas há um contraste escandaloso, assim, gritante, com o discurso dele.
que era anticorrupção, anti-Marajás, enfim, Brasil Novo. O plano de governo dele chamava Plano Brasil Novo. E aí vieram os escândalos de corrupção, especialmente tendo como pivô o ex-tesoureiro dele, o PC Farias. Entraram também escândalos familiares, desentendimento entre a família Collor, a esposa, os irmãos, enfim. Isso tudo conjugado com um fator decisivo. O plano econômico não funcionou. No início do governo ele teve também outra medida drástica, muito impopular. Confisco das contas. A retenção, né, das contas, dos investimentos, do dinheiro aplicado em bancos. Né? Aquilo gerou, aí sim, incluindo apoiadores dele, muita insatisfação. Um desgaste muito alto. Também não funcionou bem, é aquela ideia. Né? Além dela em si mesma ser muito autoritária, em termos de controle da inflação, não funcionou. Então a crise econômica e com os escândalos de corrupção que vieram, mais um outro fator. Uma falta de habilidade dele em dialogar com o Congresso Nacional. Se isola politicamente. Muito. Há um movimento de rua também, especialmente dos estudantes. Aí daria um outro episódio. Você participou desse aí, né? Sobre o Fora Collor, não participei. Mas esse movimento também foi importante. Há quem diga que a Globo que insuflou esse movimento. Mas há controvérsias também. Há controvérsias. Lógico que as pessoas da UNE, especialmente o Lindenberg Farias, que hoje é senador, ou foi senador por muito tempo, né? Ele foi o líder, chamado Os Caras Pintadas, que era o nome dos estudantes que pintaram a cara de verde e amarelo, foi pra rua pedir Fora Collor. Então, ele perde apoio popular com a inflação, com a economia que não decola, ele perde apoio no Congresso Nacional, com o campo político, né, com o qual ele não se entende, e tem uns escândalos de corrupção. Pois é. Então, destaque para o papel da imprensa. A Veja, a Folha de São Paulo fizeram diversas reportagens assim, demolidoras. Impactantes, né? Aí você tem, então, o primeiro presidente que foi eleito diretamente, agora com a participação do povo, que não consegue governar até o fim. Então a nova república começa com um governo indireto, Sarney, aí o brasileiro volta às urnas para eleger o Collor, o mandato dele não chega ao fim, e aí nós teremos o Itamar para concluir o mandato, né? Sim. E aí depois virá Fernando Henrique, né? Exato. Agora aí vai um registro muito interessante. A gente está chamando de crise, mas na verdade o processo de impeachment de Collor e sucessão por Itamar foi celebrado como uma demonstração de vigor da democracia brasileira. Sim. Porque ele transcorreu todo ele de acordo com a Constituição. Então foi um teste de fogo e, digamos, vamos tratar a democracia brasileira como um sujeito. A democracia passou com louvor nesse teste. Foi nesse aspecto estranho falar, uma boa experiência institucional, né? Foi. Certo. Entendi. E aí Itamar assume. E o grande feito do governo Itamar acabou sendo a montagem de uma equipe que propôs o Plano Real, implantou o Plano Real. Né? Enfrentar, aí sim, é o que nós falávamos do Fernando Henrique. A demanda do momento. A grande demanda era controlar a inflação. Tá. Não tenha dúvida. Então aí, vamos dar um salto agora para 2016? Podemos. Eu só sugiro que saltemos para 2013. Antes, acho que aí que é o detonador do que seria essa crise atual. Você estava na rua em 2013, né? Esse eu estava. Eu te vi lá, tá brincando. Nós dois estávamos, né? Em momentos diferentes, né? Mas estávamos. Tem um episódio sobre isso também, né? Sim. Acho que é um Tudo é Política, ou é um episódio sobre os 10 anos. Um Tudo é Política. Das manifestações, as jornadas de junho. Nessa eu estava... Você consegue me dizer o que foi aquilo lá? Não, Você ainda vai não. me dar uma resposta igual o John Adams. O pessoal que está nos assistindo aí, né? Assistam ou ouçam o episódio sobre 2013. Lá tem um pouco disso, né? Tem um quadro, Tudo é Política, sobre 2013. Depois tem um episódio, acho que nós dois. Isso. Não lembro se o Thiago estava. 10 anos, né? Lá a gente discorre mais sobre isso, né? Mas para mim, continua sendo um grande enigma. Aqui não é uma brincadeira, né? Como da República. É um assunto muito complexo. Acho que há muito que se estudar ainda. A única coisa que me parece muito clara é que esse conjunto de manifestações foi muito diverso, muito plural, muito heterogêneo. Então, quando eu vejo qualquer pessoa
fazendo afirmação muito... muito redondinha, né? Encaixando rotulando muito. Aí eu já discordo, porque não foi isso. Muito difuso. Começa ali com a questão do transporte público, o aumento do preço do transporte. O movimento do MPL, né? Do Passe Livre em São Paulo. Vai se espalhando e virando outras coisas. Era véspera de Copa das Confederações também. Sim. Houve protestos em relação à questão das construções que foram realizadas para a Copa do Mundo. Os estádios. Mas o que 2013 teve a ver com 2016? Há uma íntima ligação? Isso a gente pode dizer que... Aí não há. Como é que nós falamos? E não é. É e não é. É no sentido de que há muitas pessoas que fazem isso, eu estou entre elas, né? Pensar, 2013 inaugura um outro tempo na política brasileira. Eu penso que dali em diante nós, enquanto país, entramos numa crise da qual ainda não saímos. E aí acho que é justo falar de crise da República, crise da nova República. Então, nesse aspecto, há uma relação estreita. De pensar um tempo histórico, né? Com algumas características que marcam esse tempo. O que eu sou cauteloso e não é, agora a parte do não é. Não é no sentido de que, obviamente, não estava inscrito em 2013, 2016. Assim como 2018, que é a eleição de Bolsonaro. Então, já vi muita gente analisando, por exemplo, porque a eleição de Bolsonaro começou a se fazer em 2013. Não tem nada a ver, é anacronismo puro, do pior. Então, essa relação 2016 com 13 precisa ser pensada com cautela para não desaguar nesse tipo de coisa. Ninguém sabia. Aí, de novo, o caráter heterogêneo. Pessoas, aos milhares, foram, talvez até milhões, foram às ruas em 2013 por motivos diferentes. Então, mesmo que um grupo ali tivesse, e obviamente não tinha, nunca tem, né? Uma clarividência, estão fazendo uma coisa aqui que vai dar nisso e nisso, ainda assim não poderia afirmar, porque tinha de tudo em 2013. A associação que eu acho que as pessoas fazem é porque alguns grupos começam a se formar dali ou se fortalecer, e há um encontro de pautas também pelas redes sociais. E aí, por exemplo, o MBL, Mas o MBL surge depois, acho que em 2015, se não me engano. Sim. O MBL, Movimento Brasil Livre. O MPL, que é o do Passe Livre. Já tinha. Ele é organizador dos movimentos iniciais, né? Em São Paulo. Pois é, aí eu penso que, mesmo que os movimentos tenham surgido depois, algumas pautas, elas começam a se encontrar ali. Por exemplo, essa pauta de criticar a corrupção, essa forte associação do PT como um partido corrupto, que precisava sair a qualquer custo. Não parece que 2016 é um pouco de consequência disso? Acho que talvez seja essa associação. Tem relação, porque tem algumas coisas em comum. Aí, Chico, eu vejo algumas coisas assim. Você citou das redes sociais, na época o Facebook ainda era muito influente, né? Então, essa é uma das características de 2013 que vai se repetindo nas outras manifestações. O papel das redes sociais como... A projeção só vai aumentando. Então, o papel das redes, naquele momento, como um lugar de organização e convocação para ir para a rua. Sim. Eu diria que hoje isso continua a existir, mas hoje parece que a repercussão está nela em si mesma, na própria rede. Não, tal tweet teve tantas repercussões, tal postagem, né? Então, talvez tenha essa diferença. Mas as redes continuam sendo um local de organizar, mobilizar, chamar para ir para a rua também. Outra coisa muito importante. 2013 foi o batismo político de muita gente. Aqui sim, há uma linha de... Assim como as redes, esse é um outro ponto que é muito semelhante entre 2013 e os movimentos que vêm na sequência. Muita gente que não tinha participado da política passou a participar, seja na rede, seja na rua. Passou a ir na rua, deu em 2014. Foi a primeira vez que eu fui pra rua. Pois é. 2013. Aí a questão demográfica, geracional, até pela idade. Muita gente foi às ruas em 2013 para fazer uma selfie, fazer uma postagem. Mas outros foram por razões políticas, sem estar entendendo muito bem também. Eu não vou dizer qual foi minha razão. Você devia estar atrás de alguma namorada lá, né? Aí, essas pessoas, eu dizia, foi um batismo político e dali em diante elas descobriram que ir à rua tem resultado do ponto de vista social e político. E passou a ver o movimento. Bom, aí está um terceiro ponto. Então, o primeiro foi as redes sociais, o segundo, esse batismo político, essa
descoberta da política, da manifestação de rua para muita gente. E o terceiro? A nova direita, a chamada nova direita. Muita gente que se identificava, que era de direita, não se identificava como tal, até então. Acho que 2013 assinala essa mudança muito importante. Aí foi revelado ali que a pessoa se descobriu de direita. Alguém deu nome a algo. Uhum. Muitas pessoas, muitos grupos se colocaram como porta-vozes de um sentimento difuso na sociedade brasileira, de muita gente. E aí se passou a ser vocalizado. Como diria Bourdieu, né? O grupo precisa do porta-voz e o porta-voz do grupo. Já teve algo parecido com 2013 antes? Ah, certamente. Mas agora você me pegou aqui sem tenentismo, não, né? Não, o tenentismo não é um movimento de massa, né? Estava ligado ali às parcelas só, mais baixas dos tenentes. Só entre eles, né? Os tenentes faziam uma manifestação junto ao povo para mostrar para o povo que eles deveriam salvar o povo, mas não é para o povo se mobilizar. A salvação está nas forças militares. E aí, então, esse fato novo, e ele continua, ele é muito importante. Mas, de novo, não tem só isso em 2013. Tem muita gente de esquerda na rua em 2013. Sim, algumas pessoas até falam assim, que a esquerda foi um pouco culpada pelo que aconteceu. Não, aí é muita injustiça. Sim. Começa ali com aqueles movimentos mais ligados à pauta do transporte público, que afeta principalmente os estudantes, então um movimento estudantil mais progressista inicia aquilo toma uma proporção que a pauta fugiu do controle. Já não vi existe esse tipo controle. De essa é uma das características de 2013. Não tem controle, porque não tem comando central. Não tem. Então a ideia de controle ali é bobagem. Um outro ponto aí, que seria o quarto, né? Que tem vários, né? Que eu estou me lembrando aqui. E também acho muito importante, e esse é um dos motivos pelos quais eu falo que nós entramos numa crise, nós, enquanto Brasil, e não saímos dela. A partir dali, um questionamento muito forte das instituições. Cada vez mais as instituições foram perdendo a credibilidade. E isso já dura mais de 10 anos. Então, claro que isso em graus diferentes, dependendo do momento, né? Talvez em 2013, quem perdeu muita credibilidade foi a mídia. Essa mídia, né? TV, rádio, jornal, porque as redes sociais entram como uma concorrente, vamos dizer assim. Mas de lá para cá, outras instituições. Congresso, a Justiça, a universidade, os institutos, né? A voz científica como um todo. E aí, Chico, não há democracia que pare em pé sem instituições. Democracia representativa é impossível sem instituições que gozem de um mínimo de legitimidade. É isso que eu chamo de uma crise que começou ali e de lá para cá ela vem. Por que ela tem graus diferentes, momentos diferentes? Por exemplo, durante a Lava Jato, muita gente, especialmente a direita, mas não só, confiava na justiça, naquela justiça com aqueles vícios, né? Então, mas o que se perdeu? Perdeu-se a imagem de que a justiça é isenta. Então, esse exemplo da Lava Jato é ótimo. Durante a Lava Jato, o segmento de centro e direita aposta na justiça, confia na justiça. O pessoal mais da esquerda, não. A justiça é parcial, é injusta, enfim. É partidária. Parcial e partidária é redundante, né? O que nós estamos assistindo nos últimos anos? O inverso. Agora a esquerda começa a confiar mais. Celebra, aposta na justiça. E a direita. A direita diz, o Supremo, especialmente, não é confiável, não é legítimo. Nos dois casos, independente se quem tem razão, quem não tem, a legitimidade está muito... Está quebrada. Está quebrada. Muito interessante, eu não tinha pensado por essa perspectiva. Houve uma troca de bandeiras ali, né? Claramente. Uma troca de percepção sobre a instituição. E aqui tem uma análise do cientista político Adam Zervorsky, duro é pronunciar o sobrenome. O livro dele chama Crises da Democracia. É recente, acho que de 2018. E ele diz o seguinte: a democracia ela é um equilíbrio precário. Para que ela continue existindo, ele está falando de democracia eleitoral, né? O elemento confiança é indispensável. Então, os grupos que entram em disputa, por que eles aceitam disputar?
que é o equilíbrio precário? É porque quem perde acredita que o processo foi justo e que ele pode ganhar a próxima eleição. Então ele continua jogando as regras do jogo. Esse é um ponto. O outro ponto é, quem perde tem a sensação de que não perdeu tudo. Perder a eleição não é perder tudo. Não tem perdas totais envolvidas. Se ele sentir que tem uma perda total envolvida, ele quebra as regras do jogo, não aceita o resultado. Aconteceu isso um pouco antes de 2016, que foi na eleição de 2014. Deixa eu só terminar o raciocínio do Zé Voz que eu volto aí. Por outro lado, os processos eleitorais, os governos que resultam, né, dessas eleições, eles têm que, na linguagem da crônica esportiva, tem que entregar alguma coisa, né? Tal jogador está entregando, quer dizer, está rendendo. Se os governos sucessivamente não se diferenciam, não dão resultado algum, também o sistema perde credibilidade. As pessoas dizem, tanto faz. Então, por isso que é aquele precário. Tem que mostrar resultado, tem que produzir alguma coisa, mas os resultados, essa produção, essa mudança que um governo faz para o outro não pode ser total, não pode implicar um risco total para quem perde, senão ele quebra as regras. Agora, como é que você acha esse equilíbrio? Pelo jogo democrático. Com uma boa dose de bom senso. Bom senso. De coerência também. Pois eu ia dizendo que em 2014, aplicando essa questão teórica aí, no caso, Aécio questiona o resultado das eleições. Isso ajuda a corroborar um pouco daquelas vozes difusas de 2013, que já questionavam muito o governo, que já questionavam as instituições, porque ele está questionando a legitimidade do processo eleitoral. Exato. Isso também é um ponto que se soma, né, esses vários fatores. Se soma. Esse aí é um exemplo de uma ação, uma atitude que fragiliza as instituições, como nós falávamos lá atrás. Que eu falava que as instituições entraram em crise. O gesto, a atitude Aécio Neves foi muita molecagem. Por quê? Porque é muito perigoso você fazer isso. Ele era um deputado já experiente, foi governador de Minas 2 vezes, presidente da Câmara dos Deputados. Então ele é um agente político central. Era, né? Hoje, né? É um deputado até insignificante. Mas naquele tempo ele era o grande nome da oposição. Era o governo Dilma, né? Ele perdeu a eleição para Dilma. E aí a eleição de 2014 foi muito parelha. A apuração, até um dado momento, o Aécio estava na frente. Depois, né, possivelmente, que a apuração no Nordeste se atrasou mais, Dilma virou a eleição. Então, o segmento do eleitor de Aécio estava confiante que ia ganhar a eleição, ficou com a sensação de que houve uma fraude. E aí, isso acontece em toda eleição. Se aquelas pessoas mais exaltadas, perdemos... Isso é uma coisa o exaltado eleitor falar, mas quando isso vem de um ator político, que é o próprio candidato, aí tem um impacto... Aí é que está a responsabilidade. Que ele, como líder desse grupo, tinha que dizer, perdemos, aceitamos, estamos chateados, vamos usar a linguagem popular aqui, mas a luta continua, diria alguém de esquerda, né? Vamos ser oposição. Exato. Você mas deu o seu exemplo aí, o perdedor ele tem que ter a sensação de que não é ali o fim de tudo. Não é. E aí nem era o caso de ter a sensação de que era o fim de tudo. Porque aí ele foi numa outra coisa, ele afirmou que era fraude. As pessoas acharam que tinha uma fraude e ele alimentou isso, entrando com aquele processo. Que depois ele mesmo admitiu, era para encher o saco, usou esse termo. Sabia isso que não ia dar em nada. Então, aí é um exemplo de um agente político, diria Bourdieu, de dentro do campo político, que dá um passo irresponsável, né? Pensando no sistema democrático. E aí nós vamos ter mais um governo dessa nova república que não chega ao seu final. Dilma Rousseff. O segundo mandato dela, né? O segundo mandato ela não consegue concluir. Collor não tinha concluído o primeiro mandato. Dilma governa 4 anos, é reeleita, mas em 2016 sofre impeachment. E agora que eu quero te pegar. Vou fazer uma pergunta. Nós temos que fazer um outro episódio sobre 2016. Sim. Só hoje já saiu umas 5 ideias de episódios aqui. Mas vamos lá. Você falou que lá em... Ficando grande essa conversa, né? Que lá no caso de Collor foi um teste de fogo para a democracia.
beleza, estamos falando de um período diferente, a conjuntura de redemocratização, primeira eleição de novo, pós anos de ditadura. Mas e agora, em 2016? Foi um teste de fogo para a democracia? Como é que a democracia brasileira é avaliada? O que aconteceu com ela em 2016? Pois é. Ela foi testada? Foi testada. Reprovou? Aí é que tá, nós não sabemos, Chico. Nós estamos... Eu sei que quem sabe, eu fiz a pergunta para provocar. Mas aí vale uma reflexão interessante, né? O impeachment de Collor foi em 92. 92 ou 93? 92. Então lá se foram 32 anos. Nós já sabemos que a democracia passou naquele teste. Os efeitos do impeachment de Dilma, a leitura do impeachment ou do golpe contra Dilma, ainda não está clara. Quando eu falava que nós estamos vivendo uma crise, que começa em 2013, e no meio dela, uma das características dela é a perda da credibilidade das instituições, esse é um ponto. A deposição de Dilma corrobora para o desgaste das instituições. Porque, primeiro os eleitores, depois muita gente, aí já, pessoas mais engajadas, mais militantes, especialmente, logicamente, a esquerda, vê em 2016 claramente como um golpe. Então aí, se foi golpe, como é nessa leitura dessas pessoas, a democracia já foi conspurcada. Uhum. Eu dizia que eu brincava que a gente vai fazer um outro episódio, dá para fazer um outro episódio mesmo para entrar nessa problemática, foi, não foi, né? Mas eu quero explorar aqui esse lado da perda da credibilidade nas instituições. Então, o efeito disso de lá para cá é um país com o campo político esgarçado, né, polarizado, de diálogo difícil. Tudo isso tem relação. Com 2013 tem relação. Dizer que é um produto direto é outra conversa. Com a maneira como Dilma foi deposta, a própria Lava Jato, depois a eleição e governo de Bolsonaro com todas as suas tragédias, enfim. Aí que eu estou dizendo que nós estamos no meio do processo. Sim. Daqui a 30 anos alguém dirá: a democracia sobreviveu, apesar disso, daquilo. Mas, a qual custo, né? Eu me lembro quando estava sendo discutido o impeachment de Dilma, e eu conversando com algumas pessoas, e claramente, né? Eu fazendo postagens, argumentando, participando de debates, enfim. Eu organizei alguns desses. Contra o impeachment, a favor de Dilma. E eu dizia: isso é péssimo para a democracia brasileira. E alguns interlocutores, amigos meus, dizem: não, mas que essa conversa sua porque você votou em Dilma e você é contra o impeachment. Eu falei: tá, é lógico que é difícil separar uma coisa da outra. Mas o impeachment tem um... É uma marca. Você não pode banalizar o impeachment. E essa é uma das minhas leituras de 2016. Caçar o mandato de um presidente por uma coisa... Uhum. É desproporcional a punição, vamos dizer assim, né, que se está aplicando para o crime cometido. Coloquei entre aspas de propósito. Mas aí é tema para um outro bate-papo. Né? Mas naquele ponto, corroborou reforçou a crise das instituições? Com certeza. Agora, a comparação com os efeitos na democracia, nós ainda vamos precisar de mais tempo. Depois a gente vê isso aí, em relação ao que foi lá em 92. Depois, então, de 2016, nós temos um outro momento conturbado, na visão de alguns cientistas políticos, é o ano de esgotamento do modelo da nova república. E aí, as pessoas que estão nos assistindo, aí a gente vai terminar, né, Chico? Isso. Não, nós não vamos falar mais nada, não? Não, vamos terminar com esse assunto. Tá, sim. Pois é, por que alguns cientistas entendem que 2018 é o ano de esgotamento da nova república? Então, isso é algo que não dá para você bater o martelo, né? Com qual critério você vai determinar que eu estou certo a afirmar que terminou ou não? Mas há argumentos. Né? Um dos autores que fala isso é o Leonardo Avritzer, da UFMG, um cientista político. Eu acho bem interessante o argumento dele. Ele fala que o Brasil estava vivendo uma degradação institucional, que eu estou chamando aqui de perda de credibilidade.
E o que é a marca principal da eleição de 2018? Pela primeira vez, o Brasil, desde a redemocratização, final da ditadura militar, o Brasil elegeu um presidente que defendia o regime militar. Não apenas não era crítico, mas era defensor. Então, o argumento dele o modelo político gestado no Brasil e as forças políticas mais importantes do Brasil na nova república são uma resposta da sociedade brasileira àquele regime. Aquele regime foi superado, o Brasil superou, não quer mais. E aí, lógico, sempre teve alguém saudosista ou mesmo pró-ditadura, sempre teve, mas sem força. Agora não, agora é o presidente. Isso representa muito. Exato. Então, aqueles grupos políticos, essa cultura política, agora sou eu dizendo, eu que estou usando esse termo, né? Ela parece entrar em crise em 2018, a ponto de o país eleger alguém que defende expressamente a ditadura, incluindo a tortura. Então, não é só... Aí, às vezes, as pessoas simplificam muitas coisas. Não é só a eleição de Bolsonaro em si, mas com qual discurso ele se elege, né? Uhum. E aí, assim, e é alguém que não esconde isso. Se fosse, elegeu-se alguém que é defensor da ditadura, mas que é muito diplomático e que, né, despista bem. Não. Ele se elegeu defendendo isso expressamente. E a maioria foi lá e apoiou, votou. Então esse é um sinal dos tempos, diríamos, né? Mas agora nós tivemos uma eleição onde... Eu prometi que aquele era o último assunto. Ah, sim. Só para concluir, Tô então. brincando. Que aí a gente passa o governo Bolsonaro e aí depois, nas eleições seguintes, onde ele tenta a reeleição, ele é derrotado. Ainda estamos dentro do período republicano. Então, essa leitura é precoce também por isso, né? Porque as coisas ainda estão acontecendo, o bolsonarismo ainda está aí vivo, né? Digamos assim. A leitura desses cientistas ainda permanece a mesma, mas mesmo com a eleição de Lula, a nova república continua definhando por conta daqueles outros fatores, pela crise de legitimidade das instituições. Aí, de novo, nós vamos ter que esperar, né? Daqui a um tempo, a gente vai dizer qual é o melhor momento para cortar o tempo. Uhum. É 2018, com a eleição de Bolsonaro? É 2022, com a volta de Lula? Ou é 2026, não sabemos o que virá? Sim. Então, esses cortes que a gente faz no tempo... Vai depender muito do que virá. Muito do que virá. Muito também de como essa conjugação de forças que virá pela frente, que nos condicionar a maneira de ler o que está vivendo agora, né? Porque nós não sabemos qual o tamanho da eleição de Bolsonaro em termos históricos, no médio e longo prazo. Só depois nós vamos poder avaliar. Pode ser que daqui a 30 anos alguém diga, não tinha essa importância toda, não resultou em nada. Sim. Ou depois o bolsonarismo mingou, ou então não. Né? Ou então não, o Brasil deu uma guinada mesmo para a direita, e dali em diante o governo do Lula foi apenas um respiro da esquerda, entendeu? E a hegemonia da direita durou 20 anos. Ninguém sabe, evidentemente. Espero que o Tempos tenha vida longa para debater esses temas. Em 2050 estaremos aqui com a ajuda do Jesus aqui na técnica. Beleza, foi muito legal fazer esse episódio hoje, Mac. Valeu aí, discussão de altíssimo nível. Só para ficar claro, quando se fala que a nova república entrou em crise, essa etapa histórica, não é a república enquanto regime, né? Sim. Embora ela também esteja em crise. Uhum. Porque, enfim, é outro tema. Vamos marcar aí os próximos episódios, todos os que a gente prometeu hoje. Um abraço para o ouvinte do Tempos que nos acompanhou até aqui. Valeu pela sua audiência e até a próxima. Valeu, Mac. Um abraço.